Fala galera, mais um Let's Surf começando aqui na área. Eu sou o Guilherme Dorini e hoje, bom, tenho o prazer de ter um cara aqui para conversar, um cara que eu já queria convidar há um tempão. Se eu soubesse que ia ser tão fácil assim, eu já teria convidado antes. Eu mandei mensagem para ele, ele de bate-pronto já respondeu, já marcou. Surfista, ex-competidor profissional, muita gente deve conhecer ele das transmissões da SP, das transmissões da WSL. Hoje já não mais, mas continuando falando sobre surf, analisando surf, André Gioranelli. André, obrigado aí por aceitar bater esse papo aqui comigo hoje. Com certeza, Guilherme, obrigado pela oportunidade. É sempre muito bom a gente ter a oportunidade de se expressar, de contar um pouquinho mais a nossa história. Nós, como imigrantes, né, você na Inglaterra, eu na Califórnia, nos Estados Unidos, é bacana contar um pouquinho uma realidade completamente diferente do que os brasileiros estão acostumados. E eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser bem bacana. A gente vai falar um pouco sobre um pouco de tudo, né? Um pouco de tudo que está acontecendo no circuito mundial, da minha vida um pouco mais íntima para as pessoas que não conhecem, não me conhecem, não tiveram a oportunidade de me conhecer. Então vai ser bem bacana, com certeza. Irado. Antes da gente começar, bom, só pedir pra galera fazer o básico ali, ajudar a gente. A gente tava conversando aqui em off com o André o quanto é difícil para quem quer viver de surf, seja lá como for, seja como atleta, seja como alguém de mídia, alguém de produção de conteúdo. Então, se puder ajudar aqui, comenta no vídeo, indica para alguém, se inscreve no canal, segue lá no Instagram, que a gente continua essa batalha para quanto mais gente falando de surf, acho que para todo mundo vai ser melhor. E para todo mundo que tá super ansioso pro André pra gente falar de tour, a gente vai falar de tour, a gente vai chegar lá, mas como eu sempre, pessoal que acompanha aqui já deve estar acostumado, eu sempre gosto de passar um pouco, conhecer a pessoa mais, porque muita gente, como eu falei, conhece o André pela WSL, pelos comentários da SP, da WSL, mas acho que é importante saber um pouco do background, entender o que vem por trás, o que está por trás do comentarista, André. Yep. Cara, como que começou sua relação com o surf? É de moleque mesmo? É, Lá atrás, Rio de Janeiro? cara, comecei a surfar entre 9 a 10 anos de idade. Eu tinha alguns amigos e um desse meu amigo, que é meu amigo até hoje, o Osmar, ele tinha uma monoquilha, cara. E ele era o único que surfava da galera. E um belo dia ali na Barra da Tijuca, eu falei, meu, deixa eu. Posso pegar uma onda? Ele falou, pode. Cara, dropei a onda e dali nunca mais parei. Comecei, eu comprei prancha. A gente surfava com os tocões, todo mundo com toco, era mó barato. E foi crescendo, crescendo, crescendo. Acabei me aprimorando no lava-bunda ali no quebra-mar, que eu era tão moleque, cara, pô, 9 anos de idade. Rio de Janeiro é uma onda pesada, uma onda casca grossa, ainda mais na minha área ali, que é entre o Salvamar e o Ah, Postinho, né, da onde eu sou, Prédio Verde também. Então eu, quando o mar ficava grande, eu ia pro Lava-Buna. Na época a lagoa não tinha poluição nenhuma, só de maré vazia, maré cheia. Então fui me aprimorando e era praticamente um point breakzinho para a direita, né? Então eu consegui rapidamente dar uma boa evoluída, principalmente na marola, e fui crescendo. Comecei a competir nas categorias de base ali do Rio de Janeiro, principalmente na SBT, que era um circuito que eu gostava muito de competir. Depois fui galgando para a FESEG, que era o estadual, e aí virei profissional. Na verdade, nesse meio tempo ainda me mudei para a Bahia também, acho que em 87, 86. Foi uma época que eu cheguei a morar em Ilhéus, na Bahia. Meu pai é baiano, mas eles já eram separados, mas a minha mãe se mudou comigo, com meu irmão e com a minha aham. irmã. E eu morei um tempo em Ilhéus, depois minha mãe se mudou para Olivença, então eu sempre ia também ali, então tem muitos amigos ali. Competi também em alguns eventos, eram poucos eventos na época, mas competi em alguns eventos na Bahia também, foi muito bacana. Tenho um carinho enorme pelos meus amigos que até hoje se encontram lá em Ilhéus e também em Olivença. Encontrei inclusive com alguns deles no ano passado, onde eu tive a oportunidade de surfar com eles em Olivença, no backdock, é uma onda que eu gosto muito. Um grande abraço para todos meus amigos ali de Olivença e também de Ilhéus. Então tive essa passagem, depois voltei para o Rio de Janeiro, aí um pouco mais velho, já com 14, 15 anos de idade. Continuei galgando meu espaço ali no cenário competitivo amador e até que eu cheguei no profissional. E aí tive uma carreira bacana ali no SP, fiz algumas finais, fui vice-campeão carioca, eu acredito que em 2004. O Alexandre Almeida, o Dadazinho, foi campeão. Eu cheguei a disputar o título, se eu não me engano, em 2003 também. O Heitor Alves foi campeão, se eu não me engano, lógico, posso falar 30 vezes mais do que eu, mas foi legal estar ali naquela corrida, sentir um pouco a adrenalina e
me classifiquei para o Super Surf, se eu não me engano eu fiquei 4 anos no Super Surf, foi bem legal, que era praticamente uma estrutura como um CT, você tinha um primeiro round de Sim. baterias de 3, 4 atletas e depois era tudo homem a homem até o final, foi bem legal, com os melhores surfistas do Brasil, uma baita de uma estrutura, cara, um baita de um campeonato, sabe? A gente não pode esquecer disso. Eu lembro quando era moleque tinha um Limão Brahma também, que foi um campeonato espetacular, que eu cheguei a competir ainda sendo amador, mas tinha uma baita de uma estrutura, e aí o Super Surf também com uma estrutura impressionante, nada a desejar, até para os eventos do CT ou até do QS, e com um julgamento também maravilhoso. Eu tive a oportunidade de conhecer o Papel, o Paulo Matos, e que, cara, foram pessoas que fizeram um trabalho assim excelente e tiveram a humildade também de conversar com os atletas, de crescer junto com os atletas. Foi numa época que as manobras modernas, progressivas e inovadoras estavam vindo com muita força, e os caras tiveram a humildade de sentar com a gente, ter uma reunião e de realmente de botar uma escala justa. E que, cara, o surf é complicado porque é um esporte individual. Então é assim, se eu sou um cara que eu sou muito bom na borda, eu não vou gostar muito dos caras que têm um aéreo. E Sim. se eu sou um cara que eu tenho um aéreo, eu não vou gostar muito dos caras que têm a borda. Eu sou um cara do princípio que você tem que surfar no critério, sabe? E o que significa o critério? Você tem que ter os dois. Porque sim, você só com a borda, talvez você vai se sobressair em alguns tipos de mar, de ondas específicas para o seu tipo de surf. Legal. Mas até para você ser campeão mundial, você não vai ser completo, porque está faltando alguma coisa dentro do seu surf. E se você tem um surf somente de manobras aéreas, também vai faltar borda em ondas do circuito que você não vai se encaixar. Então você tem que ter tudo, cara. Eu não gosto de ver um atleta ganhando notas muito altas com surf convencional, da mesma forma que só um cara acelerar e dar um aéreo espetacular. Lógico que ele tem que ser valorizado, porque o grau de dificuldade é muito grande, mas ele desperdiçou uma área da onda Sim. gigantesca para fazer esse tipo de manobra. Então acho que a onda tem que ser surfada. Ou você faz um manobrão logo na primeira e depois destrói a onda inteira, ou você surfa a onda inteira e finaliza com uma manobra abissal. Eu acho que esse é o melhor tipo de surf que eu gosto de ver. E eu acho que era assim que tinha que ser feito. Mas parece que em 2024 as coisas mudaram e o surf convencional de anos anteriores, ou de 10, 20, 25 anos atrás, eles começaram a ser mais valorizados. Eu não sou A dono. gente já. Não, eu ia falar que acho que a gente já vai entrar nesse assunto. Se eu puder só te interromper um pouquinho, Claro, só para eu falar um pouquinho mais de você. Eu queria só entender ali, anos 90 mais ou menos. Você falou que 2004 você já estava competindo como profissional, ganhando competição? já. 2004? Já. Então, anos 90 mais ou menos foi sua transição ali. Isso, Amador, quando moleque, para profissional ali. isso, isso. Foi tranquilo em termos de aceitação, André? Em casa, na rua, familiares? Não. Quando você decidiu que. Porque assim, hoje é fácil, né? Hoje todo mundo quer ser o Gabriel Não, Medina, hoje todo mundo quer ser o Felipe Toledo, mas lá nos anos 90 não, como é que foi isso daí, não, André? não. Cara, ótima pergunta. Ótima pergunta. Lógico que não. Tá? Eu era cabeludaço, tinha um cabelo enorme, sacou? Meio grunge, meio rebelde, meio revoltado. Essa, né? Geração 90, cara. 90. Então, pô, se Sim, você pegar os surfistas da geração 90, era rebeldia pura. Apesar de eu ser um cara rebelde, sim. Eu nunca fui drogado, eu nunca me droguei, eu nunca usei droga, entendeu? Mal bebia, nunca gostei de álcool. Mas essa transição, entendeu? Tipo, eu lembro que até uma história verídica, tá? Com a minha querida vozinha que me deixou já há alguns anos. E eu lembro que eu chegava da academia Axe, lá da Barra da Tijuca, eu nadava. Eu fazia ginástica natural com o Álvaro Romano. Isso, cara, eu com 20 anos de idade. E nadava logo depois da aula. Álvaro Romano, desculpa, pai do Rafael, né? Pai do Rafael. Isso, pai do Que é o que o Rafael. treinador do Felipe Toledo É. passou aqui também, já Eu veio aqui no fazia podcast ginástica também. natural quando ninguém fazia, cara. Quando não tinha Olha esse aí, boom, ó. entendeu? Só que, olha, pra você ver na classe tinha eu era um moleque. Tinha a Daniela Freitas, campeão mundial de Ó, bodyboard. Tinha o Roberto Gordo, campeão mundial de jiu-jitsu. Então já tinha ali poucos, mas tinha uma galerinha com uma mente mais aberta para um irado. tipo de treinamento completamente diferente. Mas logo depois da aula, eu nadava na piscina, cara, sabe? Se gostava de nadar, eu sempre fui um cara que gostei muito de parte física. E meus olhos, é claro, por causa do cloro,
E eu não tinha óculos de natação, acredite se Vermelho, quiser. né? Meus olhos ficavam extremamente vermelhos. Eu chegava em casa, minha avó me dando mó dura. André, que olho é esse? Que olho vermelho é esse? Vó, você sabe que eu não uso droga, você sabe que eu não fumo maconha, vó. Pô, mas por que você tá com esses olhos vermelhos? Eu falei, vó, tava na piscina. Olha aqui, eu tô cheirando a cloro. Entendeu? Então, cara, era uma coisa assim, sim, que não era bem visto. É, as pessoas, infelizmente, associavam ser surfista com vagabundagem, ser surfista com maconha. Só que as pessoas também, era um preconceito horrível, né, cara? Porque médicos, advogados, entendeu? Você pode falar de várias áreas que são pessoas que são Todo mundo usuários surfa. também, só que o surfista, pelo fato de estar na praia, no sol. Eu vou te falar, cara, de alguma certa forma, hoje em dia, voltando lá atrás, não deixa de ser um pouco de inveja, cara. Porque, cara, imagina a É vida porque de um os caras surfista. passavam o dia ali na É, você praia. passa o dia inteiro no escritório e você vê uma galera na praia o dia inteiro, de bermuda, calção, bebendo água de coco, pegando altas ondas, com várias gatinhas na praia, essa é que é a grande verdade. Então era uma coisa assim que, pô, surfista é um bando de vagabundo maconheiro, é muito fácil. Tinha muita gente que usava sim, era uma época completamente diferente. O surf não era tão profissional assim. Você não via muita gente focando na parte física, na parte de alimentação. As coisas foram evoluindo e o esporte chegou aonde chegou, principalmente ali. Eu diria que ainda no começo de 2000 ainda também eram poucos que faziam isso, mas o negócio foi evoluindo, evoluindo, evoluindo e chegou onde está hoje em dia. Hoje em dia você não vê mais, cara, não tem mais espaço para um cara que tem uma vida noturna. Não tem mais espaço Desregrada, para né? isso, cara. A galera sabe, o nível é muito alto. A parte física ela é super exigida, até porque na década de 90 nós tínhamos alguns eventos com ondas grandes, a maioria em beach break, ou seja, não precisava realmente ter tanta Sim. parte física assim, entendeu? Você surfava praticamente com a mesma prancha o ano inteiro, que era a maioria na marola. Claro que tinha algumas ondas do circuito que eram maiores, e aí começou quando foi criado o Dream Tour, o circuito dos sonhos, com ondas, né, de fundo de coral, com ondas pesadas, e as coisas começaram a mudar gradativamente. Mas Eu não ia, eu não ia entrar nesse papo agora, mas só aproveitando esse gancho que você deu, que hoje não tem mais espaço para um atleta, né, assim, enfim, ter essa vida desregrada, digamos. Você acha que, você que teve um tempo lá dentro, você acha que o brasileiro entendeu mais rápido do que os gringos isso e boa parte do sucesso também vem disso ou não? Porque assim, eu já ouvi falar muito, acho que não sei se eu até já ouvi você falar, mas eu já ouvi outras pessoas falar que conviviam dentro do tour e tudo mais, que para a geração brasileira, para a Brazilian Storm, o Adriano era um grande exemplo é, é, de atleta, de um cara que ralava, que mostrava o quanto era importante o cara ser de fato um atleta, dedicado e não sei o que. Não sei se aí pode ser uma impressão minha, mas você acha que de alguma maneira, não sei se os gringos levavam tão a sério, porque eles sempre tiveram uma vantagem talvez até técnica maior do que a gente, de repente não precisavam pensar nisso, ou quando chegou de fato brasileiros comendo a grama e ralando e tendo uma vida regradinha, de repente falou, opa, acho que a gente precisa acordar nisso aí também. Ou não, tô viajando aqui. Então, cara, sim e não. Porque, tipo, o Adriano é uma referência, cara, que tem que ser usada durante muitas gerações. O Adriano, eu peguei o Adriano, né, como profissional, ele moleque, lógico, bem mais jovem do que eu. Se eu não me engano, tem acho que 10 anos mais jovem do que eu. Mas eu vi ele chegando no circuito profissional com 15 anos de idade, 14, 15 anos de idade. Inclusive, a primeira vitória dele no profissional estava em Campos. Eu competi nesse evento, ele destruiu a camisa de Laika, praticamente engoliu o braço dele, fez até um 10, pequenininho, marolinha, e o moleque realmente já era fora da curva. E realmente a história dele, cara, é muito legal, muito interessante, mas eu acredito também que tem muito a ver, passa muito pelo seu irmão, né, cara, como militar. Então o irmão dele ensinou o Adriano a ter disciplina. E um cara disciplinado com o talento do Adriano acabou dando num circuito, na vitória no circuito mundial, o segundo brasileiro campeão mundial em 2015. E com certeza muita gente seguiu os seus passos, mas eu vejo assim que são poucos até hoje no circuito que tem realmente o foco do Adriano de Souza. Eu não vou citar nomes aqui nesse último evento mesmo, cara. Eu vejo atletas indo pro McDonald's comer.
tá? Aham. Eu vejo o atleta jogando videogame no telefone. Não vou citar nomes, tá? Mas hoje em dia, no circuito, é isso. Tem muita gente nisso. Eu já vi atletas na época que eu participava do circuito mundial. O campeonato tá acontecendo, nego, no telefone o tempo inteiro. Entendeu? Porque é uma nova distração, tá? É uma realidade que está aqui e que para mim assim, é uma coisa horrível para um atleta. Ele não, você imagina você está, mas não está. Imagina eu agora aqui com você, tá? Mexendo Mexendo no meu telefone. é. Entendeu? Como é que o meu foco vai estar aqui conversando com você? Meu telefone está no airplane mode. Que eu não quero que ninguém me ligue agora. Agora eu não estou focado para fazer outra coisa. O meu foco está aqui. Nesse momento, eu estou 100% focado em bater um papo com o Guilherme. E isso serve num campeonato de surf. O campeonato está rolando ali. Tem muita coisa que está acontecendo. Se eu tiver qualquer tipo de distração, vai passar coisas que eu não vou perceber. E isso é uma coisa, cara, que no circuito eu observei muito no Adriano. Ele não perdia tempo. Ganhando ou perdendo, ele sentava na cadeira e observava bateria após bateria, bateria após bateria. O que você vai ver ali? Você vai ver o que os juízes estão querendo, quais notas estão sendo bem julgadas, quais ondas estão sendo mal julgadas, que tipo de onda você vai ter que pegar no campeonato em determinadas condições. Porque isso tudo faz toda a diferença. A primeira onda da série é melhor, a segunda é melhor, a terceira é melhor. São tipos de informações que se você não estiver presente no que está acontecendo, você não vai conseguir performar na bateria. Que a gente sabe, cara, campeonato de surf é uma loteria. Às vezes você está totalmente preparado, está super focado, e o cara que não se focou, que não fez nada, acaba encontrando as duas melhores ondas da bateria e passando. Só que como é uma maratona, o cara mais focado, provavelmente no final da temporada... Minimizar o risco, exatamente, né? Minimizar o risco. Exatamente, entendeu? No final da temporada, ele provavelmente vai estar numa posição muito melhor do que um cara que não tem foco nenhum, entendeu? Que está com foco em todos os lugares. Então, E o Adriano... Isso. E o Adriano também passou por um momento, assim, delicado também, que eu acho que ele entendeu que ele precisava focar, porque era no meio das gerações ali, né? Era uma geração saindo, a outra ia chegar depois, mas ele passa um período ali sozinho que, assim, ou ele, é aquilo que a gente falou até em off, de tipo, do brasileiro, de saber que ele tem, cara, eu vou encarar isso aqui, vamos nessa. Cara, e ele entendeu e conseguiu, né? 2015 tá aí pra provar. O Adriano passou por poucas e boas, cara. Ele foi muito prejudicado também, eu acredito que no julgamento, principalmente quando ele entrou no circuito, que ele entrou como um fenômeno, só que ele não tinha ainda a borda. Ele era um cara do aéreo, né? LCVC, ele ganhou o QS com, sei lá, 15 mil pontos na frente do segundo colocado, que se eu não me engano foi o Bob Martinez, na época que ele entrou, isso. E quando chegou o primeiro evento dele foi terceiro, porque o evento era no Gold Coast, mas não aconteceu em Snapper Rocks, aconteceu em Duramba, na Marola. E ele, porra, mestre do beach break, destruiu todo mundo e acabou ficando com a terceira colocação no primeiro evento. Só que isso não foi a realidade dele, entendeu? Depois ele foi tomando pau, porque ele não tinha ainda a borda e ele não era um cara tão atirado em ondas de consequência. Então, mais pro futuro, quem acompanhou a carreira dele, cara, que isso é a parada do circuito mundial. As pessoas, às vezes, elas se iludem. Ok, entrei. Cara, entrar não significa nada. É só o primeiro passo. É só o primeiro mesmo. passo. Porque lá dentro você vai ser julgado diferente, em outras ondas, em outras pranchas. Então ali você vai ter que estar galgando. Outro dia eu acho que eu vi o Felipe falando, cara, que hoje em dia você não evolui nem de ano para ano, você evolui de campeonato para campeonato. Você vai ter que estar sempre melhorando, galgando. Eu já vi vários atletas entrarem, ter um primeiro ano de sucesso e segundo, terceiro, quarto tá fora do circuito. O Tim Raines foi assim. E mesmo de julgamento, né? Às vezes os juízes se impressionam, os juízes se impressionam com o cara novo chegando, com coisa nova, mas aí no segundo ano, se o cara não mostra, sei lá, uma evolução, uma borda, nesse caso, para o cara que é aeralista, ele acaba sofrendo. Se o cara mostrar o mesmo tipo de surf que ele mostrou no ano de estreia, no segundo ano as notas não vão ser a mesma, no terceiro ano provavelmente ele vai estar fora. Eu já vi isso acontecendo muito. Então você tem que estar sempre com a seta para cima, evoluindo. E foi exatamente, cara, o que o Adriano fez. O Adriano não chegou a ganhar Bells à toa, não foi uma coisa do acaso. Chegou no momento que o Adriano tinha uma das melhores bordas do circuito mundial. E é por isso que ele ganhou em Bells. E logo na sequência ele foi finalista perdendo uma bateria
que no empate ele perdeu pro Mick Fanning, ou seja, ele poderia ter 2 títulos em Bells. Então o cara sempre conseguiu grandes resultados na etapa de Bells. E se você não tiver borda em Bells, você não vai fazer bons resultados. Se você não for preparado para pegar tubos grandes, você não vai ter um grande resultado em pipeline. E ele teve. Que é como a evolução do Felipe também. Isso, mas desculpa, ele teve que sair da sua zona de conforto. O Ricardinho dos Santos, que nos deixou alguns anos atrás, foi o cara que puxou o Adriano muito nesse tipo de onda. Em chopo, em pipeline. Porque o Adriano sabia, cara, se eu quero ser campeão mundial, se eu chegar em pipeline e eu não me sentir confortável nesse tipo de onda, eu não vou ser campeão. Ele sabia, lógico, uma pausa. Hoje em dia o circuito mudou completamente. Você já não precisa mais ser bom em pipeline, porque o campeonato agora é definido em trestles. Mas na época do Adriano era completamente diferente. Então você vai ter que se adaptar às novas regras do jogo. O jogo mudou, o jogo é em trestles. Mas na época era em pipeline. Talvez a partir do próximo ano, pode ser em mental eye. Quem sabe? Pode ser em feed. Então o cara vai ter que ser bom naquele tipo de onda, naquele dia. Então o atleta profissional ele tem que estar sempre se adaptando dentro do circuito mundial. Uma outra coisa que eu lembro que o Adriano me falou, André, eu conheço atleta que só come no circuito frango, arroz e batata. Tem uma coisa também que as pessoas não entendem. Todo lugar que você vai é uma cultura diferente, com uma culinária completamente diferente. E isso mexe muito na energia do atleta de evento para evento. Então, com nutricionista, alguns atletas, só vou comer batata, peixe e arroz. Em todos os eventos. Entendeu? E aí, lógico, vou mesclar aqui no café da manhã, uma coisa aqui, uma coisa ali. Então, é muito mais do que só surf. O que nós vemos na televisão quando o cara pega a camisa de lycra, não é nada, cara. A gente tá vendo ali uma porcentagem pontinha do iceberg uma ali. Pontinha, cara, do que está acontecendo por trás de um atleta profissional. Viagem, fuso horário, prancha que muitas vezes não é a mágica, não é a que você gosta realmente. Por mais que você faça 10 pranchas novas por evento, às vezes a realidade, o cara não encontra a mágica. Olha só, o Griffin Colapinto nessa temporada tá com a prancha desde o ano passado, desde o Final Five do ano passado. Ele só bota a prancha na bateria. Ah, mas o Mayhem faz altas pranchas? Faz, mas a prancha que ele tá já tem 1 ano e meio. E o cara só usa na bateria. Então são realidades que ninguém faz ideia que está passando. Entendeu? Nosso esporte é muito complexo, cara. E aí ainda é um esporte com julgamento subjetivo. Entendeu? Tipo, que às vezes o que eu acho, você tem a sua opinião é completamente diferente. Você tem cinco caras sentados na bancada com opiniões completamente diferentes. Eu vi a salada que aconteceu agora em Margaret River. Cara, a nota variando de 7.8 a 9. Ou seja, tem um cara que tá sentado aqui que não entende porra nenhuma. Porra nenhuma. Entendeu? É uma loucura isso, cara. Você tá no top do jurado. Tem um cara que dá um 7.8, tem um cara que dá 9. Um desses dois loucos aqui tá completamente fora da realidade. Essa que é a grande verdade. Mas André, eu nem ia entrar nisso, mas vamos aproveitar que você já falou e já vamos um pouquinho entrar nesse assunto. Mas aí o papel do Head Judge entra aí, não entra? Era para entrar, né? Era para entrar, mas olha só. Aí eu vou me aprofundar, tá? No meu raciocínio. Era para entrar, mas eu também não concordo do Head Judge falar para você, tá muito alta a tua nota, tá muito baixa a tua nota. Porque então, senão ele direciona muito também e acaba tirando a liberdade do cara de julgar como ele sabe julgar. Exatamente, cara. Esse é o meu ponto, entendeu? Esse é o meu ponto. Porque o Head Judge, olha só, o Head Judge é meu patrão, tá? André aí, ficou muito alto aí, mas eu tenho que ter a minha liberdade de falar, olha só, eu banco a minha nota. Você vai começar a ser podado indiretamente, porque você já fica com aquilo na cabeça. Pô, cara, meu chefe, eu não vou. Eu vou abaixar um pouquinho aqui, porque ele também abaixou um pouquinho ali, eu vou pensar um pouco assim pra ficar bem na fita. É indiretamente o negócio. Agora a parada é o seguinte, cara. Eu dei o 9. Vamos lá, eu dei muita nota, beleza, dei o 9. Mas eu vou responder pelo meu 9. Eu, André Giranelli, vou responder pelo 9. Se você deu o seu 7.8, você responde pelo seu 7.8. Porque na hora que... Mas ninguém responde, né, Esse é o problema. Por isso é que não tem, entendeu? Não adianta nada. Vamos lá. No futebol, se o cara comete um erro bizarro, ele vai ser afastado, ele vai passar por uma reciclagem, talvez ele vai julgar eventos menores, talvez para um dia voltar a sentar ali.
E sabe nessa comparação que eu acho que é perfeito? Eu até falei isso com o Felipe tem uma opinião muito parecida com a minha. Bom, para quem não sabe, Felipe Marcondes, que produzia conteúdo para a WSL, trabalhou com o André Sim, por sim, sim, muitos sim. anos ali na WSL. O Felipe tem uma opinião e eu sigo muito parecida a opinião com ele. E você falou de futebol, por exemplo. Não só isso, quando acontecem esses lances polêmicos, mesmo por mais polêmicos que eles sejam, a CBF tem colocado o áudio e o Sim, vídeo do VAR no isso, site isso, para isso, todo isso, mundo isso, assistir. isso. Ou seja, por mais que a CBF ainda também ninguém concorde com o que eles colocaram lá, mas tá lá o que os caras conversaram durante a avaliação daquele lance. Então, de repente, é isso que o André falou, o cara vai responder pelo 9, o cara responde pelo 7. É, Mas alguém precisa responder, você precisa ter mais clareza é. e transparência no que, assim, acho que primeiro em querer arrumar de fato o julgamento, se nos dessem transparência Isso primeiro, aí, para você começar a entender. isso aí, Tá, vamos tentar entender isso então. aí. Se esse cara deu 9, por que ele deu 9? Sim, Só que aí que é sim. um, é É. um silêncio na resposta, Cara, né? então, aí o silêncio, aí quando um atleta, eu lembro, se eu não me engano, foi o ano passado, depois do Surf Ranch, aquela, né, que foi um campeonato Que foi realmente, a carta do isso, e Gabriel e aí depois todo veio o mundo, Felipe e o Iago, Ítalo. isso, mas olha só, foi só os brasileiros, esse é um outro problema, entendeu? A outra bolha, a bolha americana, a bolha havaiana, a bolha australiana, ó, ninguém fala nada. Mas você acha que é porque eles não se incomodam também? Ou porque. Por quê? Tem alguma explicação para Cara, isso? não Por sei, exemplo, não a sei. bateria do. Eu ia te perguntar isso bem mais pra frente, mas a gente já tá no papo. É, Primeiro, eu não acho que é só com brasileiro que acontece, enfim. A gente Não, teve um não. problema numa bateria gringa. Teve o Ethan Ewing com o Pitar, Pitar, não teve? A sei, bateria que sei, todo mundo falou. teve, teve. Mas depois de um dia, o Pitar mesmo apareceu na rede social falando: Não, gente, tá tudo bem. Que não sei. O que é? O cara não quer se comprometer, o cara tem medo de ser podado no Cara, vamos lá. futuro. Vamos lá. O O cara que tá começando, passa? tá? Eu já conhecia ele, Então. já até cheguei a elogiar ele durante a transmissão com o Ícaro. O cara surfa pra caramba. Cara, tá galgando a carreira dele, começando agora, ninguém conhece ele ainda, praticamente. O cara surfa pra caramba, entendeu? Ele vai chegar ali e meter o pau na companhia que ele Não quer depende. ficar E taxado aí o que como. aconteceu? No evento seguinte, o cara ganhou o wildcard, cara. A gente já sabia disso. Eu cheguei a comentar com o Klaus e com o Ícaro sobre isso. A gente já sabia que isso ia acontecer. Agora imagina se ele chega ali, pô, Senta o cara, verbo. bum, acabou pra ele, a carreira dele, ó, acabou, irmão, acabou. Você acha que ele seria chamado pro próximo evento? Você tem alguma dúvida? Claro Não. que não, iam podar ele na hora, entendeu? Então, mas é isso, cara. É por isso que eu sempre uso, eu falo muito do skate, né, cara? O skatista, ele é muito mais unido do que os surfistas. O skatista, eu já vi ele ganhando com o troféu, recebeu o troféu e quebrou na hora. Pum! Ou ganhou o troféu e deu pro segundo lugar. Tá aqui. Porque os caras são mais unidos, é completamente diferente. Outra coisa, o skatista, eu acredito que ele continua ainda com a rebeldia dele. O surfista não é mais rebelde, ele foi rebelde. Década de 70, década de 80, década de 90, começo de 2000, e essa rebeldia. Hoje em dia todo mundo é igual, todo mundo tem cabelo igual, todo mundo é tudo igual. Entendeu? Na década de 90 era completamente diferente, cara. A porrada comia dentro do circuito mundial. O Michael Campbell deu um soco na cara do Andy Irons. O Brad Gerlach saiu na porrada com o Martin Potter dentro da água. Entendeu? Era outra parada. Era outro. Entendeu? Relatos de atletas que subiam para bater nos juízes. Sani Garcia já fez isso, entendeu? Muitos outros já fizeram. O negócio era mais agressivo. Eu sou completamente, eu sou contra a violência, entendeu? Mas era uma outra época, cara. Era completamente diferente, entendeu? A galera ela lutava, eu diria, que um pouco mais com os seus ideais. Hoje em dia, sim, você tem a mídia social onde você pode reclamar, mas será que a mídia social é realmente uma coisa real? Entendeu? Essa é uma questão. Será que realmente isso incomoda alguém? Será que realmente vai ter a força suficiente para desprestigiar uma companhia? Será? Eu sempre falo, olha só, todos esses problemas tiveram agora em Bells. Portugal, eu diria que foi ali mais uma coisa mais normal, poderia ter dado para todos os lados. Eu acredito até que na escolha das ondas o Griffin fosse superior ao Agora, Gabriel, tá? Mas Bells foi agora complicado. teve Margarete Bells agora, foi Johnny complicado. Medina. Margarete foi complicado, e aí eu venho falando, se você for olhar nas mídias sociais da companhia, eles continuam com seus 4 milhões, tá?
As pessoas reclamam, 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 mas ninguém toma uma atitude. Agora eu quero ver se no dia seguinte, na semana seguinte, eles de 4 vão para 2. De 2 vão para 1. Porque, meu amigo, aí os caras vão entrar em desespero. Porque quando você vende para um patrocinador, a primeira coisa que ele quer saber é a quantidade de pessoas que estão assistindo o seu esporte. Depois ele quer saber a quantidade de pessoas que estão nas suas mídias sociais. Isso é muito importante. Mas aí, André, posso fazer um advogado do diabo? Claro. Não, do diabo, Claro. dos fãs, que a gente agora tá falando dos fãs. Claro. A gente também não é refém, a gente tava conversando em Total. off até sobre monopólio, Total. sobre tudo monopólio, isso. total. Mas se eu for deixar de seguir a WSL, eu vou deixar de ver os campeonatos e aí eu que vou estar eu que vou estar perdendo também, entendeu? É difícil, eu ia jogar a pergunta para você. Eu não sei não sei se tem um resultado, se tem alguma forma, se tem alguma coisa que pode ser feita, porque assim, a gente falou de rede social. Se a rede social tem um poder e tal, talvez dos fãs não, mas a queda do Willow não foi relacionada com o Gabriel Medina na rede social? Não. Foi depois do rancho, depois vai pra Saquarema, não é ali? Não. Ele fez merda em Saquarema. Eu não sei que merda que ele fez, mas eu sei que fez merda e foi pesada. Não sei o que foi. Você acha que não tem nada a ver com aquele negócio que rolou no rancho, com a carta do Gabriel? Nada. Cara, não tem nada Entendi. a ver. Ele tem um negócio, o bicho pegou em Saquarema. Eu ouvi boatos. Não posso relatar, não sei, porque boatos, quem sabe, quem sou eu para falar alguma coisa? Eu não estava lá, eu não vi, mas não tem nada a ver com isso, cara. Tem nada a ver com isso, entendeu? Eu sei, a sua posição é perfeita, é correta, você tem que pensar nos dois lados da moeda. Mas se você quer ter uma voz, você precisa fazer alguma coisa. Vamos lá, agora eu que vou falar com você. Manda. A minha pergunta que você acabou de me dar, mas é completamente diferente. É ligada ao seu trabalho, ao seu podcast. Você recebe alguns convidados e você percebe que está indo para um caminho que as pessoas não estão curtindo. E de repente você começa a receber outros convidados com outros tipos de perguntas e tudo mais, e o teu canal está bombando. Você não vai voltar lá para trás. Você não vai voltar aonde você não estava tendo resultado, entendeu? Então é mais ou menos isso, cara, entendeu? A parada assim, se o brasileiro quer ser ouvido, ele precisa tomar uma decisão, entendeu? Se a decisão é não seguir a mídia social dos caras, é não curtir, você pode assistir o campeonato, quem tá dizendo que você não pode assistir hoje em dia? Ou não ir pra Saquarema, André, deixar Saquarema vazio no dia do CT. Então, cara, essa é uma outra pergunta interessante de responder. Talvez não ir para Saquarema, mas aí eu já não acho justo com o público em Saquarema. Eu não acho justo com os moradores de Saquarema que precisam muito dessa parte financeira para sobreviver o resto da temporada. Movimento, entendeu? Hotéis, os restaurantes, entendeu? As pessoas locais que estão esperando muito para esse evento acontecer. Então não sei se realmente vale a pena fazer isso. Talvez com um protesto pacífico pode ser bacana, entendeu? Eu não sei, pode ser interessante. Mas eu não acho justo não ir a Saquarema, entendeu? Porque Saquarema é um lugar alucinante, é uma vibe irada, os locais são incríveis, a prefeitura investe muito dinheiro, tem um centro de treinamento que é top, entendeu? É alucinante, que é bancado praticamente por patrocinadores e pela prefeitura. Então não sei se isso seria a melhor opção, não. Eu diria que tem que ir sim, até porque o surfista brasileiro não tem nada a ver com isso. Sim, e os surfistas, de uma maneira geral, também não tem nada a ver com isso. Essa é que é a grande verdade. É isso. Exato, é isso. Antes da gente voltar um pouco de WSL, só pra gente seguir na sua linha do tempo ali, como atleta, eu queria só ouvir uma passagem um pouco mais, que eu acho que eu ouvi você falando em algum lugar, mas você chegou a ser patrocinado pelo Detonautas? Foi. Como que surgiu isso? Meu melhor patrocinador, cara. Meu melhor patrocinador. Olha aí. Acredite se quiser. Cara, agradeço muito a ele, sou muito grato ao Tico Santa Cruz, ao seu empresário também, não sei se é o mesmo ainda, e toda a banda em si me receberam de braços abertos. Cara, a gente fazia yoga junto com o professor Edmar Lisboa, o Ed Lisboa, beijo no seu coração, meu mestre de yoga que hoje em dia mora em Portugal. E o Tico fazia aula com a gente direto, nadava também, a gente nadava ali na academia da praia, na Barra da Tijuca ali, do lado do postinho. E a gente fazia yoga direto e um dia acho que ele chegou a comentar com o Ed, pô, cara, eu tô querendo patrocinar um surfista. Aí acho que o Ed falou, pô, cara, você não patrocina o André? E nisso, cara,
a gente começou a ficar mais amigo, começou a pegar onda e acabamos fazendo uma viagem para o norte do Peru junto. Eu, ele e o Cacau Oliveira, que era o meu Irado. preparador físico, é meu grande amigo Cacau Oliveira também. Pegamos altas ondas no Peru. Acabou até saindo essa matéria no Sport TV. A gente levou um filmeio, o cara filmou tudo, foi bem legal. E os caras me patrocinaram, cara, acho que por 1 ano e meio. E, pô, me deram uma estabilidade financeira, cara. Não tinha mais aquele perrengue de ir pro campeonato para ter que se dar bem. A pior coisa para um atleta profissional que não tem um patrocinador principal é ir para um evento tendo que se dar bem para ganhar dinheiro, para Atrás do pagar as prêmio, contas, para pagar tudo, cara, é uma dor de cabeça violenta, sabe? Não é uma coisa que eu não desejo para ninguém. Infelizmente, essa é a realidade da maioria dos surfistas profissionais e só tenho que agradecer que foi uma banda que, cara, me proporcionou momentos bem bacanas na minha carreira e eu consegui ainda, cara, até salvar uma grana e essa grana eu consegui trazer para os Estados Unidos, entendeu? Com dinheiro de premiação, com dinheiro de patrocínio, e cheguei aqui numa situação até mais confortável do que a maioria dos imigrantes quando chegam em E, outros lugares. e como foi essa mudança, André? Da onde que se deu? Porque você estava competindo, É, não foi relacionado à competição, né? não, Foi mesmo não. para tentar a vida, é isso? Então, cara, foi um pouco relacionado à competição. Eu não queria vir, essa é a verdade, eu não gostaria de ter vindo, mas eu cheguei numa situação, eu estava com quase 30 anos de idade, a minha mulher Que ficou ano que era isso? Desculpa, André. 2005, 2006, tá? Tá. Tava com quase 30 anos de idade, 29, 28. Minha mulher ficou grávida e eu tinha acabado de sair do Detonautas. Porque o Detonautas, quando teve, infelizmente, o assassinato do. Cara, Do eu não lembro. guitarrista, eu acho, Guitarrista. né? Do guitarrista, que era um cara super do bem, super da paz, um cara tranquilão, No se eu não me Rio. engano. Foi na Tijuca, eu acho que ele tava com a avó dele no carro, que presenciou tudo. Cara, foi uma parada bizarra, teve uma repercussão nacional negativamente, entendeu? E ali a banda começou a ficar num momento difícil, porque o Tico na época, eu não estou dizendo que ele estava errado não, tá? Eu acho que até estava bem certo. Ele começou a criticar muito os políticos, né? Porque infelizmente, né, a Aham. violência e tudo mais, uma coisa gera na outra. Só que no Brasil, os shows, né, ao redor do Brasil Refletiu mal, são são pagos por pagos por prefeituras e prefeituras e governos. governos, exatamente, cara, entendeu? E aí eles começaram a perder muitos dos seus trabalhos justamente por estarem ali indo contra o sistema. Essa que é a verdade, cara. Lutar contra o Total. sistema não é fácil. Apesar que, cara, o que ele fez foi, na minha opinião, excelente, entendeu? Tem que falar mesmo. Só que tem um outro lado da moeda e com isso, como eles deram, os shows acabaram, a grande maioria sendo cancelados na época, não deu para continuar com o patrocínio. E com isso eu fiquei numa berlinda ali que eu tinha que tomar uma decisão, entendeu? Eu não estava mais afim de bater em porta para ganhar 5 calções, 10 bermudas para ficar vendendo no final do mês com a minha mulher com um filho na barriga, entendeu? Então tive que tomar uma decisão. Em 2005 eu vim para a Califórnia pela primeira vez, eu fiquei 2 meses em Santa Cruz, curti pra caramba, competi em alguns eventos, fiz acho que 2 ou 3 finais aqui. Gostei das ondas, apesar de não ter gostado muito do frio, mas gostei das ondas. E voltei, cara, assim, tipo, vim, nem pensei em morar aqui de jeito nenhum, entendeu? Voltei pro Brasil em 2015, 2006, competindo normal, super surf e tudo mais. Também não consegui me classificar pro super surf. E acabei tendo que sentar com minha mulher que tinha morado nos Estados Unidos, eu acho que em 2004, cara. E a gente tomou essa decisão de vir. Eu tinha feito alguns amigos aqui gringos, que são meus amigos até hoje. A gente tomou essa decisão de vir foi final de 2006, outubro de Mas 2006. já com coisa encaminhada, André? Já tinha o que fazer? Cara, Já eu tinha tinha, sei trabalho para lá. fazer. Eu tinha trabalho para fazer. Meu trabalho, eu trabalhei com pintura, trabalhei com construção, trabalhei com limpando escola. Cara, Imigrante, né? Eu imigrante sei, guerreiro. sabemos. Porque existem vários tipos de imigrante, né, cara? Você tem um imigrante que vem para estudar, que vai terminar a faculdade, entendeu? São vários outros, mas a grande maioria dos imigrantes são assim, eles vêm na raça e na coragem. Mas graças a Deus, por eu ter conseguido juntar uma graninha com o surf, ter conseguido juntar uma grana com o meu patrocínio do Detonautas, eu tinha outros patrocinadores também, eu consegui chegar aqui com uma graninha legal, então não passamos perrengue nos primeiros... outros perrengues nós passamos, não foi o financeiro.
Mas eu tive a felicidade, tipo, no segundo dia que eu cheguei, tá trabalhando. Entendeu? Então eu já cheguei trabalhando. Mas foi difícil, cara, não foi fácil. Como eu ainda era jovem, eu tinha ainda vontade ainda de tentar, né, uma carreira ainda, dar uma prolongada na minha carreira do surf, mas não consegui, porque é muito fechado. O americano não vai abrir nada para o brasileiro, entendeu? Eu tentei, ganhei eventos aqui, fiz finais aqui, bati em Não porta te de... julgavam certinho aí, André? Não, claro que não. Claro que não. Claro que não. Bati em porta de todas as empresas e todas as portas foram fechadas. Consegui alguns apoios em empresas bem menores, né, marcas locais, mas nunca consegui realmente conseguir nada com empresas maiores. Mas enfim, a vida foi tomando outro rumo e aí pintou a oportunidade da ASP em 2010, cara. Eu já estava 4 anos aqui, né? Para começar a comentar. Isso, pintou essa oportunidade, porque as coisas ainda eram muito, muito amadoras, né? Então eles não tinham dinheiro. Pegavam mais praticamente a galera local que morava no local, então não tinha que pagar estadia, não tinha que pagar alimentação, não tinha que pagar nada. E dava um salário pequeno, era um salário praticamente de $1.000 ali por evento. Mas quem acreditou nisso tudo foi o Manos Yu, né, cara, que foi o cara que acreditou muito. Se hoje em dia, cara, tem português, se você vê uma WSL Brasil, se você vê tudo isso, isso aí, Transmissão, broadcast. transmissão, tudo quem acreditou, quem plantou, quem botou a semente lá atrás, 20, 30 anos atrás, foi o Manos Yu, cara. Esse cara merece uma estátua, entendeu? Além de tudo, um cara sensacional que ajudou inúmeras gerações de brasileiros no circuito mundial. Você pode falar com qualquer geração que vai ter alguma história maravilhosa sobre o Manos Yu no circuito mundial. E nessa época o Maurício Bochecha trabalhava com ele e eu era muito amigo do Maurício e eu já tinha feito algumas transmissões quando eu era super surf. Eu era profissional, competia no circuito no super surf e ali já estávamos fazendo as transmissões também ao vivo e eu sempre ia lá dar uma palhinha. E pô, cara, a ironia do destino, eu era muito bom fazendo isso, entendeu? E as pessoas gostavam muito. E quando eu saía, até os competidores falavam, pô, André, tá mandando bem, caraca, tô arrebentando. Eu fazia com o Rick Lopes e o Bochecha era o produtor. Só que, cara, eu fazia de bom coração, não ganhava nada, entendeu? Eu tava competindo, quando acabava a minha bateria, eu ia Mas lá. que evento que era? O Eram Super Surf, eventos. Super Surf no Ah, Brasil. tá, Super Surf. Como eu era Entendi. atleta do Super Surf, eu ia ali e dava uma palhinha, sei lá, 3, 4 baterias, entendeu? E, cara, nunca imaginei que eu iria trabalhar com isso, entendeu? Mas em 2010 pintou essa oportunidade e eu lembro que eu liguei pro Bochecha e eu até perguntei, cara, foi uma ligação, falei, cara, e a transmissão em português, quem é que toma conta, quem é que faz? Ele falou, André, somos nós, a gente não tem muita grana, entendeu? A gente está acreditando nisso, é um projeto que está começando agora, a gente pega a galera local, a gente sabe que às vezes em algumas etapas a gente não tem a ferramenta humana, então qualidade não é 100%, mas é o que a gente tem, a gente está acreditando, é um produto novo. E ele falou, inclusive, você não está afim de trabalhar num evento de trestles? O Rick está vindo, ele não tem ninguém, ele vai trabalhar sozinho, a gente não tem grana para pagar mais ninguém, mas eu te consigo a acomodação. Era CT já? Já era CT, já era CT. Era o Hurley Pro. E sim, eu te consigo a acomodação, eu pago a tua passagem, você vem para cá, a alimentação, o campeonato vai tá dando, e você fica no quarto com o Rick. Falei, pô, show de bola. Só que era, cara, na época que meu segundo filho ia nascer. Exatamente na mesma época. E foi uma decisão difícil, mas foi um momento da minha vida que eu tava bem infeliz aqui, trabalhando com um monte de trabalhos que eu detestava, entendeu? Competindo com os caras e sendo detonado pelos juízes, porque os juízes aqui era tudo amigo da galera, entendeu? Essa é que é a grande verdade. Lógico que teve bateria que eu perdi, sim, com certeza, perdi, não fui bem, não peguei onda boa, mas também teve muitas baterias que eu tinha certeza que eu tinha passado e não passava, mas aí você via os juízes, pô, com a galerinha no estacionamento, com todos eles, e aí uma coisa que a gente sabe que é difícil, né, cara? Mas enfim, fui pro campeonato, o primeiro Hurley Pro, que foi vencido pelo Kelly Slater. Acho que os primeiros 3 que eu fiz, cara, foram vencidos todos pelo Kelly Slater. Não tinha o Brazilian Storm, só tinha o Jadson e o Adriano, entendeu? E fiz o evento. O Bochecha, inclusive, chegou a falar comigo, André, não sei, não tenho nem salário para te pagar, mas tá afim de vir? Falei, cara, vamos nessa, vou acreditar. E no final do evento eu fui super bem com o Rick, teve química, eu já tinha trabalhado com ele lá atrás, com os 3 lá atrás no Super Surf, o Bochecha e o Rick. Então teve uma
uma química muito legal. No final das contas, o Bochecha acabou me dando $1.000, fui com tudo pago e desde então eu nunca mais parei. Entendeu? Irado. E o meu filho nasceu. E o meu filho nasceu no meio do campeonato. Ah, nasceu no meio da etapa. Nasceu no meio do campeonato. Meu filho nasceu no meio. E aí, por isso, Irado. tem uma mulher que falou, André, segue o seu sonho, vai que eu seguro as pontas aqui. E, cara, o que ela fez é assim, segura as pontas aqui, não tinha tio, família, não tinha ninguém. Era ela e mais a ninguém. vida de imigrante é isso, né? Era Você ela e mais sozinho, ninguém. que nem aqui, Então, a gente também. Eu, minha mulher e minha filha aqui, ou a gente se dobra pra fazer as coisas acontecerem, é ou isso aí. não tem, né? É isso aí. Já tinha um filho pequeno, né? Já tinha o Zé, que tinha quase 4 anos. Daqui a 2 dias faz 17. Então o tempo passa rápido, né, cara? Caralho. Então é basicamente isso, dessa... cara. Basicamente isso. Só antes da gente pular pra, de fato, a SP e tal, você tentou ser juiz antes, não tentou? Você teve umas experiências nos Estados Unidos? Eu fui juiz, cara. Eu fui juiz. Tentei, não, fui. Eu fui juiz. Tentei que eu digo era tipo, sei lá, seguir nessa toada aí. Cara, não sei se eu queria seguir. Na verdade, não, porque eu disse não quando era pra ter. Eu fui convidado pra ser juiz profissional e eu disse não. Então vou contar a história. Vamos lá. Comecei a julgar primeiro a SBT. No Rio, Associação de Surf da Barra da Tijuca. Julguei alguns eventos da FESERG e tava me destacando, tipo, os meus superiores, os meus head judges adoravam o meu trabalho. Aprendi muito, principalmente com o Parrá, Sérgio Parrá, head judge muito respeitado no Rio de Janeiro e já trabalhou em milhares de eventos, né, do QS, todos os circuitos praticamente. Aprendi muito com ele. E aí eu fui convidado para trabalhar num evento do Pro Júnior, que era feito pela Oakley, que o Pinga que tomava conta, e ele queria uma galera que julgasse, mas uma galera ex-surf. Do Adriano? Do Adriano ganhou. Lá no Arpoador. Na verdade foram 3 lugares. Foi Canto do Recreio, Postinho, na minha casa, e Arpoador o último dia. Então era melhor de 3, e o Adriano acabou levando, né, na melhor de 3 no total. Mas estava o William Cardoso, Isonomé Betero, os grandes nomes do surf brasileiro. Era bicampeão mundial. Pablo Paulino. Pablo Paulino. Destruindo. Pablo Paulino destruindo, entendeu? Então era uma galera assim, que essa galera que ia realmente galgar dentro do circuito mundial na época. E julgou o evento eu, o Luli Pereira e o Salvador Lamas. Quem não sabe, Luli Pereira é hoje o head judge da WSL, né? Isso aí. E o Luli é da minha geração, né? O Luli tem a mesma idade. Vou fazer 49 anos, o Luli acho que tem a mesma idade. A gente é da mesma geração. Nós competimos no Super Surf, nós competimos no Brasil Tour, em todas as categorias. De base a gente chegou a competir também na CB Surf. A gente também competiu nas categorias de base, Circuito Brasileiro Amador. Então conheço bem o Luli. E no final desse evento, nós tivemos de head judge o Paulo Mota e o Marcelo Nunes, que é o irmão do Binho Nunes, que é o mais conhecido como Papel. E esses caras são sensacionais, eles foram os nossos head judges. E no final do evento, nós tivemos um convite, os 3, tá? Eu acho que o Salvador já estava julgando, cara. O Salvador já era juiz, que ele já tinha parado de competir. Virar profissional. Ele já era juiz, já profissional. O Salvador já era. Mas o Luli não era. O Luli era competidor como eu. E no final do evento nós tivemos essa reunião com o Paulo Mota e com o Marcelo Nunes. E eles convidaram eu e o Luli para ser membro do quadro de jurados, de juízes da Abrasp, Associação Brasileira de Surf Profissional, que era o Super Surf, né, na época. E o Luli aceitou. E eu, cara, tava me sentindo super bem. Eu acho que eu tinha, sei lá, 26, 27 anos de idade. Tava bem, sabe? Pô. Cara, eu falei, cara, galera, eu tô me sentindo super bem. Eu vou continuar aqui. Quem sabe mais na frente, né? Eu possa, sei lá, trabalhar um dia com vocês. Mas muito obrigado pelo convite. E eu recusei e continuei minha trajetória de surfista profissional. E o Luli aceitou e começou a julgar os campeonatos da Abrasp. Eu lembro até que no Super Surf de Ubatuba, me lembro bem disso. E no final do evento eles faziam uma bateria dos juízes. E eu lembro de ver a bateria do Luli, do Paulo Matos, do Marcelo Nunes, os caras quebrando, surfando super bem, entendeu? Era mal barato. Então não tinha muito essa distância. Lógico que você não, cara, sendo juiz, você nunca vai agradar todo mundo. Essa é a grande verdade. Mas eu acredito que nós tínhamos ali pessoas honestas e capacitadas para tá fazendo esse tipo de trabalho no circuito brasileiro. Eu acho, sinceramente, na minha opinião, tá?
os melhores juízes que nós temos são brasileiros, na minha opinião. Porque eu moro nos Estados Unidos há muito tempo, aqui é um hobby. Aqui é um hobby. A galera pega surfista que pega bem aqui na praia e senta na cadeira e é uma salada. Eu vejo cada salada e falo, meu Deus, os caras não conseguem saber o que é um surf de borda, o que não é um surf de borda, o que é manobra moderna, inovadora, o que não é. Eu vejo, é uma salada gigantesca. Não é uma galera que julga todo final de semana. É um hobby porque não se paga muito bem. Você vai dar aí $250 no final de semana para um cara trabalhar 10 horas por dia. Você sabe, não é nada aqui. Nem 300, né? O cara vai sentar de 7 da manhã até as 6 da tarde para julgar, não é um bom salário, então a maioria não quer. Então você vai pegar a galera de 17 anos, 18 anos, que não tem ainda experiência, 20 anos, então é muito salada. No Brasil é uma coisa mais profissional, tem muitos eventos, esses caras julgam categorias de base, Pro Júnior, campeonato profissional, então eles vão galgando. Sim. É uma coisa que as pessoas fazem com muito mais frequência. Lógico que sempre tem que ter uma renovação. Eu não acho justo o cara... Se o cara for muito bom, for foda, ele pode trabalhar até 60 anos. Mas ele vai ter que se adaptar à evolução do esporte. Não adianta você querer ser um bom juiz, você não assiste filme de surf, você não é um cara vidrado por surf. E vou te falar uma outra coisa. Tem que ter a bagagem. Dentro de jurados da maior entidade do circuito mundial, a galera vê futebol americano, beisebol, nego tá desse tamanho, tá? Então, cara, é difícil, cara. Você tem que estar respirando o negócio, cara. Como é que você vai ver os pequenos detalhes se você não tá mergulhado dentro do seu mundo? Tem que estar mergulhado dentro desse mundo, cara. Porque senão você vai ser meia boca, cara. E meia boca não dá. Você tá julgando os melhores do mundo. Você tá julgando carreiras de pessoas. Você tá julgando o mental health das pessoas, cara. É uma coisa perigosa hoje em dia pra caramba, cara. Você não sabe como uma pessoa ela vai suportar uma derrota. Todos nós somos diferentes. Cada um ainda mais com corte no meio também, né, ainda André? mais com uma pressão de corte, entendeu? São carreiras, são salários. Para quem não sabe, uma coisa é você ser patrocinado, no contrato tá lá, CT é tanto. CS é outro salário. QS é outro salário. Ou seja, você sai daqui ganhando aqui, cortou no meio do ano, o cara já te corta 30% do seu salário. Ah, você não tá mais no CS, o cara corta mais 20% do seu salário. Entendeu? Então isso mexe com a cabeça da pessoa. Às vezes o cara é pai de família, às vezes o cara está numa situação complicada financeiramente. Cara, você está mexendo com a vida de seres humanos. Então você tem que ser a pessoa mais capacitada do mundo para sentar ali. Mesmo assim, eu não estou esperando que seja 100% certo, porque os erros vão acontecer, mas esses erros têm que ser mínimos. A margem de erro tem que ser mínima. O cara senta, cara, eu vou falar aqui, eu queria ver o 8.67 da bateria número 3. Você tem um cara do replay ali que clica. Eu já trabalhei, eu já fiz isso, tá? Eu sei porque eu já fiz isso. No O'Neill Coldwater, talvez em 2012, eu trabalhei de replay para os jurados. Então eu clicava no botão e o cara viu o 8. Ele pedia a onda, você colocava. Para comparar com a nova onda da bateria que está acontecendo. Então, cara, não dá mais para você errar, porque você tem muito acesso, você tem muita informação, você tem muita visão. Uma coisa é a olho nu passa. Aí eu não vou enganar. Nos campeonatos amadores... se você não tiver replay, se você não vê comparação... Exato. A olho nu a cabeça passa. Às vezes não aguenta. E às vezes um cara vem na da frente, o outro vem na de trás, o outro vai para a esquerda. Entendeu? Lógico que entre os juízes tem ali, ok, você presta atenção no cara na direita, você presta, ok. Mas a olho nu é muito rápido, passa algumas coisas desapercebidas. Mas com um replay, cara, você pega os mínimos detalhes e às vezes em ângulos diferentes também. Não dá pra ter, cara, esse nível de erros que tá tendo, a margem de erro tá muito alta. E quando é na piscina também, a gente falou do rancho do ano passado, quando é na piscina que é tudo igual, inclusive a onda. Ali assim, não dá a gente sabe pra que não é errar. exatamente 100%, mas aí, André, você estava falando dos árbitros brasileiros, da bagagem, disso de julgar muito e tal. E quando, se você não quiser responder, se você achar que, enfim, tá contigo, mas eu me sinto na obrigação de te perguntar, porque o papo tá aí. E aí a gente chega, eu até comentei, o Lully hoje é o head judge da WSL. A gente teve muitos problemas ano passado de julgamento, e aí... Se alguém falava que tem perseguição porque o head judge não gosta de brasileiro ou porque a entidade não gosta de brasileiro, e aí o head judge hoje é brasileiro. Era para melhorar?
tem melhorado já, e tudo bem, ainda existem erros, mas já tem melhorado. Como que você tem visto, se você, é claro, quiser comentar um pouco mais sobre isso, senão a gente pula para o próximo assunto. Não, eu não corro, não. É o seguinte, cara. Eu não sou amigo pessoal do Lully, tá? Mas eu tenho um carinho pelo cara, tá? Como eu te falei, competi com ele, pô, já trocamos altas ideias, já disputamos bateria juntos. Pra mim, tá? Ele é um cara super capacitado para o trabalho. Pra mim, disparado, um dos melhores jurados que sento. Entende, o cara surfa, pô, surfei com ele direto, o cara continua surfando muito bem, continua sendo fissurado, pelo menos na época que eu competi, pelo menos na época que eu viajava com a SP WSL, isso acontecia. Não sei hoje em dia, mas eu acho que o cara é capacitado. Beleza. Agora, ele recebeu, cara, uma proposta que eu não sei se eu aceitaria. Um presente de grego, Um presente de grego. Entendeu? que é uma bucha muito É grande para exato. lhe dar ali. Exatamente, cara. Eu sabia que os erros eles iam continuar, mesmo estando o Lula ali. E não, eu não acho que se tudo que está acontecendo hoje em dia é por causa dele, tá? Eu seria leviano de estar aqui crucificando uma pessoa, tá? Isso não é legal. Que Agora, queira ou não, ele também está inserido no sistema. exatamente, exatamente. Mas assim, como eu te falo, talvez, pra mim, eu vendo, tá? Porque eu tô de fora. Uma coisa é você tá vendo de fora, outra coisa é você tá lá dentro. Então são coisas completamente diferentes. Sim, sim. Pra mim, eu viria como uma maldição. Pra mim, o André Giranelli, sacou? Eu nem sei se eu aceitaria. E aí eu vou te falar o porquê tá? Não tem nada a ver com ele. Eu não posso falar Sim, dele, sim. cara. Eu não tenho como falar dele. Não, Ele total. é ele, eu sou eu. É só uma opinião minha, tá? Nós sabemos como é o nosso público. Nego é Nunca 880. tá feliz. Nunca vai estar feliz Uma também. outra coisa que eu vou falar aqui, isso já falou, ele já me falou, tá, cara? Isso eu acho um absurdo isso. Um absurdo. Ele já foi ameaçado de morte. Isso é complicado. Isso é Tá? complicado. Então isso, cara, é uma coisa que as pessoas têm que pensar. Gente, é só um campeonato de surf, assim como é só um jogo de futebol. Tá Totalmente, bom? totalmente. Ele já foi ameaçado. Isso não se pode. Ontem, ó, a gente está aqui no podcast, eu posso falar. Ontem cuspiram na cabeça do treinador do Flamengo. Tá? Gente, pensa bem. Será realmente que vale a pena? É só uma partida de futebol. É Total, só um total. campeonato de surf. Você vai ameaçar uma pessoa porque as notas não saíram da maneira que você achou, que o mundo inteiro achou. Não interessa. Você não pode fazer uma coisa dessa. Você pode reclamar? Pode. Você pode mostrar sua indignação? Pode. Você pode parar de seguir a companhia? Pode também. Agora, ameaçar uma pessoa de morte, isso é uma coisa muito pesada. Total. Tomem muito cuidado com isso, gente, pelo amor de Deus. Eu não tô falando aqui que o cara tá certo e se o cara tá errado. Eu só sei que o trabalho dele, pra onde ele é, da onde ele é brasileiro, se ele fosse americano, se ele fosse australiano, se ele fosse havaiano, se ele fosse europeu, é completamente diferente. Agora no Brasil a galera leva as coisas muito a sério. Muito, demasiadamente na minha opinião. Então por isso eu não aceitaria esse trabalho se eu morasse no Brasil. Talvez eu aceitasse se eu morasse fora, ou na Austrália, ou nos Estados Unidos. A pressão é completamente diferente. Porque você acha que os familiares dele não estão sentindo? Os seus irmãos, as pessoas que conhecem realmente ele, tá todo mundo sentindo, cara. Então a gente tem que ver o lado humano também da pessoa. Eu não acho que ele é um mau caráter, eu não acho que ele é uma má pessoa de jeito nenhum. Mas como você falou antes, ele está num sistema. Eu estava nesse sistema também. Eu Eu vivi ia esse perguntar sistema. isso. Era, Eu era a vivi próxima esse sistema. pergunta. E eu fui tesourado muitas Isso que eu ia falar. vezes. Tinha um head judge de transmissão também para Não, controlar ali. não tinha, tá? Não tinha. A gente nunca teve um produtor.
Na verdade, teve um produtor que estava meio que ajudando a gente, que era o People on Tour, o Pedro Não, mas eu quis Burkhaus. dizer informalmente, André, se tinha alguém que tentava podar vocês, Tinha, tesourar vocês. tinha, entendeu? Eu já fui podado pelos jurados. Os jurados na cabine de Sunset, no evento que o Gabriel foi segundo em Sunset, isso. Ele era moleque ainda, tenho foto do Gabriel, ele moleque, nesse evento. Pô, 7 horas da manhã, 2 jurados dando uma dura na gente. O Ricardo Bocão estava na cabine. Essa história é verídica, tá? O Mano Zil foi lá para apagar o fogo, porque os caras vieram, meu irmão, pra arrebentar com a gente. Tipo assim, te falar de novo da gente, vocês estão fora. E a gente não tinha falado nada, cara. Nada. Foram baterias. Teve algumas baterias polêmicas com o Miguel. Teve algumas baterias polêmicas ali com o Gabriel, apesar de ter passado. Mas, cara, a galera falou normal. Você tem que ter o livre-arbítrio de se expressar, entendeu? Porque. Porque senão você perde quem mais se importa, E que é aí o os fã, caras que é o chegaram cara de que manhã, não vou citar nomes bem conhecidos, com bastante poder, e falaram: não fale de julgamento, não comente nota, não dê opinião. O Bocão olhou pra mim e falou: mas como assim? Uai. Esse é o nosso trabalho. Vou falar de quem então? Falar da prancha? Falar do vento? Falar da onda que é perfeita? Entendeu? Assim, 7 horas da manhã, antes do campeonato, o dia, Finals Day, dia da final. Tá? E esse foi uma das duras. A outra foi na Austrália. Eu conversando com um dos jurados, no break dele, não agora, tem anos, em Margaret River, no break. Lembra que eu tô vendo a cena aqui? Conversando do surf, de quem tava surfando, quem tava indo bem, quem não tava indo bem. E eu acho que eu cheguei a comentar alguma coisa do Canoa Igarashi. Normal, papo. Aí John tava quebrando, bababá, normal. Nada demais, não teve, ninguém tava ali cobrando nada, era um bate-papo como eu tô fazendo um bate-papo aqui. De noite, Klaus Kaiser recebeu a notícia do chefão lá, Bambambam, não fale nada com os jurados, não se meta, não entre nesse assunto. Eu falei, mas eu falei o quê? Entendeu? Então, cara, são coisas que acontecem, entendeu? E agora, no final, né, com a galera do Brasil, que não entende de bulufas, começou a tesourar radical. Nesses últimos anos, assim, começaram a tesourar radical. E para quem acompanha, se você for pegar os últimos 5 anos, eu podia estar fazendo os 11 eventos. Eu sempre fui chamado para fazer todos. Eu estava fazendo 3, 4, no máximo. Você pode pegar meus últimos anos. Porque eu não queria mais estar lá, cara. Eu não aguentava mais estar lá. Entendeu? E as pessoas que estão atrás, que não sabem de bulufas, julgam as pessoas, não sei o que, porque não fala nada. E a gente cara, eu cansei de dar a minha opinião, eu nunca fiquei em cima do muro, entendeu? Só que quem tá atrás no computador não sabe o que tá acontecendo por trás, entendeu? É um trabalho, você trabalha para uma empresa, você também não pode chegar e chutar o balde, entendeu? O Ícaro chutou, ele não aguentou, mas o Ícaro não foi só ali, o Ícaro tá nisso há 30 anos, cara. O cara tá aí há 30 anos. Sentando do lado dos caras, e como ele já falou, sentando do lado de nego que chamava a gente de macaco. Do lado dele, o cara que estava julgando, do lado dele, se referindo ao atleta como macaco. Aí é complicado. Entendeu? Né? Então o cara já viu. Se eu já vi muitas coisas, imagino que não viu o senhor Ícaro Cavaleiro, o senhor Klaus Kaiser, que tem 30, 40 anos de experiência de circuito mundial, de bastidores de circuito mundial. Tem muita coisa que acontece, entendeu? Infelizmente, não era para ser assim, mas as coisas acontecem. Eu acho que o público, cara, em geral, as pessoas que estão assistindo, eles têm que saber. Tipo, sabe uma coisa que eu acho bacana hoje em dia dos podcasts? Eu vejo muitos, tá? De vários setores. Você começa a conhecer histórias de bastidores que aconteceram há 10, 15, 5 anos atrás, que a gente nunca fazia ideia que estava acontecendo. E muda a percepção do fato das pessoas. De como e que você, caraca, é uma coisa assim que você tá escutando, uma coisa que aconteceu, que você viu o evento ao vivo, que você não fazia a mínima ideia o que estava acontecendo lá atrás das câmeras. Só que hoje em dia tudo isso está sendo revelado. Isso acontece, cara. Entendeu? Por isso que tem que ter uma transparência. É importante ter uma transparência. E é por isso que eu acho que o monopólio é prejudicial. Eu acho que o esporte, eu acho que a companhia está fazendo
muito bom trabalho na estrutura, tá muito melhor para os atletas, a premiação não é ruim. Poderia ser melhor? Poderia ser melhor sim, com certeza poderia ser melhor. Mas está fazendo um bom trabalho. Mas para mim, um evento, para eles ter uma grandeza animal, o mais importante é o julgamento, cara. Entendeu? Eu vejo aqui, às vezes eu fico vendo em inglês, os caras passam a mão o tempo inteiro, cara. Os caras, eles não querem dar a opinião deles. Você vê que não der porque tem gente lá atrás no ouvido dos caras, entendeu? Os caras não dão a opinião deles. Por isso que Martin Potter não tá ali, Barton Lynch não tá ali, Ross Williams não tá ali. A galera não tá, porque tá... não aguenta, cara. O Martin Potter era um dos caras que eu mais conversava quando a gente viajava no circuito mundial. E o Martin Potter, cara, um cara da rebeldia, década de 80, 90 também. Não, pô, o cara ficar tesourando dele no ouvido. Pô, pelo amor, o cara é campeão mundial. Aguenta, né? O cara é campeão mundial, né, cara? Pelo amor de Deus. Então são coisas assim que são desagradáveis. Mas enfim, cara, E André, você, eu sei que, não sei se você acompanha de fato o UFC, eu sei que você é um cara do jiu-jitsu não muito, também. mas acompanho. Não muito. Enfim, mas e a gente sabe que a gente já viu várias vezes o Dana White criticar os juízes, porque os juízes não são do UFC. Isso. São uma comissão atlética, comissão atlética de Nevada, comissão atlética de onde quer que o evento seja. Isso. Seria talvez um caminho, André? Pô, esse seria o caminho. Só tem esse caminho. Se não fizer isso, nunca vai ter transparência. Mas o quão viável você acha que é? O quanto você acha que a WSL abriria a mão dos juízes para... Aí vai depender dos interesses, né? Aí vai depender dos interesses. Entendeu? Mas seria, de fato, descentralizar, porque aí se comentarista da WSL quiser criticar, como o Dana White já criticou decisão de main event, de defesa de cinturão, porque é isso, são coisas independentes. Pra mim, a minha teoria é o seguinte, o surf não consegue realmente pegar todo mundo justamente por causa disso, cara. Olha só, eu tô nos Estados Unidos, você tá na Inglaterra. O jogo da NBA aqui, se tiver algum erro, 10 canais de televisão aqui e aí podcast, imagina quantos. Os caras vão meter o pau se o árbitro teve algum erro, ou se o jogador jogou mal, ou se o jogador jogou bem. E é assim, cara, eu não vejo muito, tá? Mas todas as vezes que eu acompanhava, e é logo depois do jogo. Os caras ficam ali no debate, é mais ou menos como o UFC ali, o post-show, né? Os caras vão, sacudir a galera. E é por isso que, meu irmão, pega uma NBA, pega uma NFL, os caras tão podre de rico. Eles não estão nem aí se o nego tá falando mal, não tá falando mal, entendeu? Mas o negócio... Você precisa ter um fã feliz. Exato. É o cara engajado ali. Entendeu? Exatamente. Agora, uma companhia que só se protege, pega mal, né, cara? Só se protege. Uma companhia onde os comentaristas são tesourados, entendeu? Não tem uma liberdade de expressão. Então, naquela linha de presente de grego, a gente já tá caminhando pro fim aqui, é um presente de grego também, assim... Quem assumiu a bronca agora, não dá nem para muito o que criticar, assim, porque assim, estavam acostumados com um tipo de transmissão, né? E aí a WSL decide mudar tudo. Não sei se você pode confirmar isso ou não, mas imagino que por causa de custos a princípio, de repente seria mais barato foi custo. fazer tudo lá do Brasil. E são pessoas que conhecem do esporte, quem tá lá, assim, tirando uma ou outra talvez ali, mas eu acho que majoritariamente ali, sei lá, o Edinho é um cara que vive de surf há muito tempo, o Renan foi competidor, não são, assim, alguns ali não caíram de paraquedas, a Maíra tá um pouco no esporte aí há um tempo, gosto dela, mas assim, acaba sendo um presente de grego também, porque é o sistema, você vai estar inserido ali dentro do sistema. Exatamente, eu achei que ia comentar sobre isso. Cara, é o seguinte, sobre o trabalho de outras pessoas, eu não tenho nem como dar a minha opinião, porque eu nunca assisti, tá? Ele não foi nem sobre mais a função mesmo, de ter que pegar essa bomba. Então, com certeza, cara, não deve ser nada agradável, entendeu? Não deve ser agradável. Porque quando você não tem uma liberdade de expressão, imagina eu estar aqui com você agora, tendo que omitir todos os fatos, entendeu? Não ser verdadeiro com minhas palavras. Então, você é um personagem, né? Você está jogando como um personagem, está criando um personagem. Mas aí, cara, é cada um com seu cada um, é cada um com seus valores. Eu tenho certeza que é uma coisa que eu não posso nem também dar muita opinião sobre isso. Mas eu passei por isso, mas é o que eu te falei. No começo era uma coisa muito orgânica, entendeu? No começo nós tínhamos um Manuziu por trás, nós tínhamos um Maurício, tinha uma galera
que tinha uma voz dentro Dava um respaldo, né? tinha uma voz dentro da companhia. E eu peguei a SP, né, cara? Eu vi a diferença da SP para a WSL. Eu vi a diferença de uma associação para uma corporação. É totalmente diferente, cara. Eu fui tratado como família na Tríplice Coroa Havaiana, que hoje em dia nem existe. Cara, a Tríplice Coroa Havaiana, Era um o campeonato título tradicionalíssimo, né? o título da Tríplice Coroa Havaiana era praticamente um título, principalmente para o havaiano, como um título mundial paralelo. Né? E hoje em dia não existe nem mais a Tríplice Coroa Havaiana. Eles dizimaram todas as pessoas que trabalhavam na Tríplice Coroa Havaiana. Todas. Todas. Entendeu? A grande diferença é que virou de fato o mais empresarial, digamos, André. Não, total, cara. É o mundo. Lucro. Cara, é a realidade que nós estamos vivendo hoje em business. dia, né, cara? É um mundo corporativo. E no mundo Capitalista. corporativo o que está acontecendo é que os surfistas estão ganhando menos dinheiro, as empresas estão investindo menos nos surfistas, entendeu? É o que está acontecendo, porque hoje em dia todas as empresas de surf grandes que você conhece, de Hurley a Quicksilver, são corporativas. E o corporativismo são números. E o cara bota no papel e fala aqui, pô, pra que eu vou patrocinar esse cara aqui se eu tô vendendo a mesma coisa sem patrocinar ele? Não vai patrocinar. Pra que eu vou dar esse tanto de dinheiro pra esse cara se eu dando isso aqui, ele vai aceitar igual? Entendeu? O que a galera ganhava 20 anos atrás era mais do que hoje em dia, cara. O Color Rendido ganhava $1 milhão com 15 anos de idade. Hoje em dia nem o Griffin Colapinto com um patrocinador ganha isso. Tá? Tô falando do Griffin que é americano. Se eu não me engano, são 600 mil da Quicksilver e 400 mil da Red Bull por ano. Tá? Se eu não me engano, é basicamente isso. Aí, lógico, ele tem outros patrocinadores, mas eu estou dizendo de uma empresa. Uma empresa. Sim. Antigamente, uma empresa te pagava $1 milhão por ano, uma empresa. Hoje em dia, um cara tem que ter 3, 4 patrocinadores para chegar nesse montante, porque virou corporativo. É claro que eles continuam precisando dos atletas, mas eles não investem tanto quanto como eles investiam alguns anos atrás, porque antigamente os donos eram surfistas. As empresas foram criadas por quem? Por surfistas. Pelos surfistas. A SP foi criada por quem? A IPS, né, que foi antes da SP, por surfistas. E agora a nova companhia foi criada por quem? Empresários. Aí, eu não preciso responder muito. E a linha é essa, porque a gente falou lá no meio do papo do Willow, e quem assume, pelo menos quem eles anunciaram aí, também não parece ser um cara do meio, então parece que vai seguir no caminho corporativo aí, cara, né? É isso aí, é basicamente isso, entendeu? É isso aí. Pra gente caminhar pro fim do papo aqui, eu tinha separado pra gente falar de julgamento, coisa que a gente já falou. Só pra falar um pouquinho de... Aliás, um pouquinho antes de eu entrar só de desempenho dos brasileiros, de como a gente tá esse ano, você falou que você viu a diferença de ASP, uma association, para a WSL, um business Sim. em si. Eu não lembro se a gente comentou isso em off alguma coisa, mas como que você tem visto o crescimento da ISA e se de repente, num futuro hipotético muito distante, perfeito, não sei, há algum espaço para a ISA? Porque assim, a ISA vem num crescimento como marca, como assim, por conta do movimento olímpico. De repente, você acha que a ISA sonha em algum dia ela ser a dona do Mundial como uma association? E por ser uma association, de repente o surf estaria em melhores mãos do que num business? Cara, pode É difícil, mas é por isso que eu jogo para você. Pode ser um caminho. Pode ser um caminho. Eu acho que é um caminho distante, tá? Porque nesse momento o poder é todo da WSL, né? Porque nós Da sabemos... grana, você tá falando de grana? Não, tô falando de status. Cara, todo mundo sabe, vamos ser bem sinceros, que um título da ISA para um atleta como o Gabriel significa nada. Nada. A não ser a Mas e se um Olimpíada. atleta como o Gabriel, um atleta como o Gabriel topasse, vamos num cenário hipotético que você falou que os fãs, sei lá, se a WSL começa a perder fãs, eles vão se mexer. E se um cara desses cansa, não sei se existe isso, se eu tô viajando muito, mas se um cara desses cansa da WSL e fala, cara, cansei, não vou mais competir, e a Isa, amigo, vem aqui, você não vai estar mais competindo, mas vem aqui, vamos fazer um negocinho aqui. Cara, você acha que ganha alguma força ou mesmo assim ainda estamos muito distante, mesmo, sei lá, com um cara desse? Não vejo isso acontecer nesse momento. Como eu te falei, eu vejo assim a ISA, a grande força que a ISA ganhou nesses últimos anos foi justamente a Olimpíada.
tá? De botar os atletas nas Olimpíadas. Mas olha só, imagina agora se a próxima Olimpíada todos os atletas fossem basicamente desconhecidos. Se não pudessem contar com os atletas do CT. Você acha que a Olimpíada teria o mesmo brilho? Não, e os bastidores, eu sei disso, porque o Mano me contou há muitos anos atrás, são duas companhias que têm um denominador completamente diferente. E não se gostam, não se bicam. Só que tiveram que se abraçar para chegar num denominador comum, que era as Olimpíadas. O surf está nas Olimpíadas, ela é bom para a ISA e ela é bom para a WSL. E ela é melhor ainda para os atletas, né? Imagina agora os 3 atletas que estão classificados brasileiros, na verdade 3 no masculino e mais no feminino, 3 no feminino. 3 no feminino também. 6, a quantidade de novos patrocinadores que eles vão ganhar até a Olimpíada. Então, a visibilidade. É um ganha-ganha, né? Todo mundo ganha. Todo mundo ganha, entendeu? Então isso foi conquistado pela ISA, pelo Fernando. O Fernando é o cara que bateu e conseguiu. Então, méritos para ele. Só que eu vejo assim que a ISA no surf ainda é uma coisa secundária. Na minha época, a ISA era amadora, tá? Definia o melhor amador. Em 4 anos, não, acho que era em ano, não me lembro agora. Você tinha os eventos, como teve em 94, que o Roberto Valério fez Animal na Barra da Tijuca, foi incrível. Quem ganhou lá? Kalani Robb ganhou. O Jake Patterson ganhou. Não, foi o Jake Patterson. Acho que o Jake Patterson ganhou na Open e o Kalani Robb ganhou na Júnior, com o Neco na final, Corey Lopes, Luke Hitson. Todos esses caras depois foram pro CT. Ah, não, foi o Sasha Stockley que ganhou na Open e nunca foi CT. Apesar de o Jake Patterson estar na final. Só tô falando nisso que é o seguinte, era amador, o cara ganhava um baita de um status ali, pô, o cara era campeão mundial amador. Agora, os caras falam que os caras são campeão mundial, mas não são campeão mundial, cara. Eles ganharam na ISA, entendeu? É outra parada. Campeão mundial é na WSL, essa é que é a grande verdade. Tipo assim, se eu ganho um título na ISA, pra mim vai ser do caramba, cara. Mas eu não tô nem no CT. Entendeu? Então, para mim, eu cheguei no meu ápice da minha carreira. Mas para um cara que é CT, para um cara que já ganhou CS, que já fez o nome dele, a ISA é secundária, a não ser o poder dela por te dar uma vaga na Olimpíada. Aí ela tem poder. Entendeu? Então, eu não sei como isso vai acontecer, cara. Eu não sei se eles querem realmente que isso aconteça. Entendi. Se isso acontecer, não acredito que a WSL vai autorizar os atletas a competirem na ISA. Provavelmente não. Como eu te falei, eles só autorizam os atletas competirem porque eles se abraçaram em prol de Teria que ser uma ruptura muito grande. Né? Teria que ser um... Exatamente. Eles podem criar? Podem criar. Mas vai ser um circuito secundário aonde você vai ser campeão mundial da ISA. Mas o título que eu acredito que vai continuar sendo grande vai ser o da WSL. É mais ou menos como o UFC, cara. Eles falam que eles são campeões mundiais. Quando você ganha um UFC, você é campeão mundial. Mas você realmente é campeão mundial? Não. Porque existem vários outros lutadores espalhados no mundo todo. Mas eles vendem o business dessa forma. Da mesma forma que a NFL, ela vende que os caras são campeões mundiais. Porque praticamente futebol americano só tem nos Estados Unidos. Mas é a maneira que você vende o seu business. Se eu sou campeão mundial. Você acredita nisso, eu sou campeão mundial. Entendeu? Essa é a grande verdade. Eu acho que essa é a grande diferença. Mas pode acontecer, cara. Agora, isso é uma resposta que só o senhor Fernando pode responder. Eu não posso responder, entendeu? Talvez ele possa, sim, estar nesse momento, cara, tá surgindo uma grande oportunidade aqui pra gente. Vamos tentar pegar esse mercado também. Pode. Ele tem todos os contatos, ele trabalha diretamente com os governos de todos os países, né? Por que não? Agora, eu continuo achando que seria ainda mais um evento secundário do que um evento que realmente é enorme. Mas ele pode mudar. Imagina se ele dá uma premiação de 300 mil em vez de 100 mil. Entendeu? É isso. É isso. Agora, já para de fato a gente caminhar para o fim, 2 coisinhas rapidinho para a gente encerrar. A primeira, eu já vi também você comentando algumas coisas. A gente falou sobre. Eu até tinha uma frase aqui que eu tinha separado que é: tem muita gente que fala, trabalhe com o que você ama e você nunca vai ter que trabalhar. Mas também tem a adaptação, né? Que é trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai amar. E aí,
tem aquele lado de você falando das transmissões, de ser uma coisa que você ama, mas que você começa a ficar cansado, né? Começa de fato a desgastar e tudo mais, e vai tirando aquele tesão, enfim, aquela vontade de estar lá. Aí a gente estava falando da organização ali, do seu trabalho ali. Isso se aplica para ídolos também, de estar próximo dos ídolos, e eu pergunto isso porque eu queria perguntar do Kelly, que a gente não sei se de fato vai ser a última temporada dele como CT. Ele meio que chorou lá Ele vai competir, ele vai competir. na despedida. Ele vai ter um wildcard em Fiji. Mas eu só queria te perguntar se, porque eu já vi você falando do Kelly também, se você pudesse falar um pouquinho do Kelly, porque se essa proximidade também, porque ele é esse herói do surf, de fato, o GOAT, um competidor, 11 vezes campeão mundial. Mas se quanto mais próximo você tá, também você vê todos os lados de todas as pessoas, né? Por exemplo, eu já vi você falando em relação ao Jadson, o que ele fez com o Jadson. Às vezes atrapalha, André, tá muito perto de tudo que acontece, acaba acabando com aquela fantasia. Cara, ele tem uma voz poderosa, né, cara? O cara tem uma voz, o cara é o cara, né? Como você acabou de falar. O cara é o melhor de todos os tempos. Isso, quem sou eu pra falar? Ele é o melhor de todos os tempos. Um cara que tá aí há 20 anos, entendeu? 56 vitórias no circuito, 11 títulos mundiais. Ele é uma aberração da natureza. Não acredito que vamos ver um atleta como o Kelly. Não acredito. Até porque o circuito o nível tá muito melhor. Hoje em dia você tem ali 10 caras com nível muito parecido. Na época dele ele estava muito à frente da geração dele, até porque era uma geração que não se cuidava, então ele já se alimentava bem, ele já praticava esporte, ele já fazia preparação física, teve um mental muito forte. E um detalhe, tá? Que isso é uma coisa que a galera não leva muito em consideração, porque ele é americano. Ele era pobre, tá, cara? Kelly Slater era classe média baixa, com um pai alcoólatra com dificuldades financeiras, tá? Então isso deu gana para ele conquistar as coisas, porque hoje em dia a galera aqui é classe média alta, então essa galera não tem muito esse sangue nos olhos para conquistar os objetivos materiais. Como eu falei, o Colorandino desde 15 anos de idade ganha $1 milhão. O cara já é rico, milionário, entendeu? Tem milhões de propriedades, aluguéis, então o cara tá tranquilo. E isso foi a diferença do Kelly. Então eu acho que esse foi o grande diferencial do Kelly para ele correr atrás de conquistar suas coisas, entendeu? Ao longo da sua carreira. O cara é fantástico, é incrível, mas realmente com o poder dele, as palavras dele, ele acabou prejudicando alguns atletas, porque é o que eu falei, cara. Você não tem a manobra aérea que você está vendo que alguém tem. O circuito, o surf, ele é um esporte individual. A inveja rola, acontece. Você vê um cara chegando, destruindo, numa outra velocidade, com rotações completamente diferentes, e você já está com uma idade, você já não consegue surfar de igual para igual naquele tipo de condição, e aí você acaba soltando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e você pode prejudicar alguma pessoa, entendeu? E isso aconteceu. Mas você acha que era de caso pensado, André? Porque às vezes você vê ainda, agora recentemente, mesmo que ele ainda não esteja disputando o título mundial e tudo mais, você vê que ele dá umas declarações, às vezes, sobre critérios, sobre tipo de surf, que parece que ele tá querendo influenciar algum tipo de julgamento, sabe? Não sei, minha percepção assistindo. Cara, é como eu falei, a palavra dele é forte, cara. Eu já vi ele subindo algumas vezes na sala dos jurados. Eu já vi. Algumas vezes, entendeu? O cara, ele tem a influência dele ali. É o maior nome do nosso esporte, entendeu? O Ícaro sempre brinca, né? Porque eu acho que ele já tentou julgar, diz que ele é um péssimo juiz, mas eu acredito, ele pode até ser um péssimo juiz, mas ele entende muito, entendeu? Ele entende muito. Cara, não tenho absolutamente nada a falar. Você tinha relação com ele? Você tinha um relacionamento com ele? Não, assim? cara, com um gringo. Não. Cara, eu vou te falar, não tinha muita relação com os gringos. É difícil, cara. Eles são fechados. Eu acho que existe um bloqueio assim grande entre o Brasil, Estados Unidos, o Havaí, a Austrália também. O cara mais pela parada cultural mesmo, né? O Michel Bourez era um cara super gente boa. Os europeus eram os caras mais abertos, entendeu? Que ele dava pra falar um pouco mais.
Alguns europeus, inclusive, falavam português porque treinavam jiu-jitsu com o pessoal lá na França, o Patrick Bevan, o Yannick Bevan. Você vê aí o Renzi Boquian, o cara tá colado com os brasileiros todos, porque ele é um dos caras que treina jiu-jitsu com o Patrick e com o Yannick. Então fala português também. Você vê o cara tá aí amarradão com o Gabriel. Você vê o Frederico também amarradão ali com o Gabriel. Só que você vê que não rola muito essa química com a outra galera, entendeu? E também não rolava muito com a gente. Na minha época, assim, o que eu escutava era que o Mick Fanning era um cara muito bacana. O Taj Bora era um cara legal pra caramba. Taj, eu surfei muito com o Taj, um cara super gente boa na água. Com o Kelly não muito, tipo assim, às vezes que eu surfava, dava pra. Cara, tá todo mundo focado, cara. É difícil, né? Não tá, ninguém tá ali relaxado, entendeu? Então, existia mesmo nos free surfs, antes dos eventos, sempre existia uma tensão muito grande na água, né, cara? Cara, nós estamos no mundo dos egos, cara. É o ego de todo mundo ali, entendeu? Todo mundo querendo pegar a sério, todo mundo testando prancha, todo mundo se preparando para o campeonato. Existe, o ego é real, entendeu? Tá todo mundo ali, olha. Agora mesmo em Margarete nós vimos a entrevista do Ítalo Ferreira falando, cara, o quanto que tá sendo difícil a parte mental para ele, entendeu? Aí o que eu vejo nisso? É um cara fora da curva, campeão mundial em 2019, que ganhou vários eventos, mas que nesses últimos 2 anos, pela mudança do julgamento, ele não tá mais passando as baterias com a facilidade desde 21, que ele passava. Ele não ganha uma etapa desde 21, entendeu? Desde a Austrália. Ele não tá mais conseguindo, entendeu? Mas eu concordo, tá? Que em alguns aspectos do surf do Ítalo, em algumas ondas, ele poderia evoluir um pouco. Eu diria que ele poderia evoluir um pouco na borda, ele poderia ter um pouco mais de amplitude em alguns dos seus movimentos. Sim, poderia. Agora o cara continua sendo um fenômeno, continua surfando pra caramba, mas é aquele papo que eu conversei lá no começo do podcast. O atleta tem que estar sempre evoluindo. E como ele está agora com um treinador novo para ele, né, um cara que trabalha com isso há muitos anos, eu acredito que esse treinador vai ajudar ele a dar uma evoluída na borda dele. Pode ser prancha, pode ser a maneira que você entra na manobra. Todo mundo, cara, sempre tem ali uma porcentagem que pode melhorar. Imagina o Felipe Toledo surfando 3% a mais. Cara, isso é muito para um atleta de alto nível, de alto rendimento como ele. E o mesmo vale para o Ítalo, para o Gabriel, para o John, para o Jack Robinson, para o Griffin Colapinto. Cara, 3%, 5% num nível que esses caras estão faz a diferença, cara. É a diferença de você ganhar uma bateria ou perder, entendeu? Mas eu acho que isso tá mexendo muito com o mental do cara. O cara é uma celebridade, o cara é o primeiro campeão olímpico do surf. Sim. Entendeu? E aí ele começou a ter dificuldade de passar baterias de nomes que são muito abaixo dele, estão tendo baterias acirradíssimas com ele, que no passado ele passava como um trator em cima dos caras. Sim. Porque o julgamento deu uma mudada. Então agora, o que eu vejo assim, os atletas também vão ter que se adaptar ou readaptar a um padrão de julgamento diferente. Vamos ver o que isso vai dar. Eu não... Tipo assim, eu concordo e não concordo. Sim, como eu falei no começo, tem que ter borda, mas tem que ter manobra progressiva também. Se só tiver borda, tá faltando alguma coisa. Se só tiver aéreo, tá faltando alguma coisa, entendeu? Então, eu acho que dentro disso, né, dentro dessa salada, tem que botar dentro do liquidificador, bater tudo e eles têm que se encaixar. Não adianta, não acho que em 2024 um atleta que só tem borda para ser campeão mundial. Também não acho que um atleta que só tem aéreo vai ser campeão mundial. Essa é a grande verdade. Até porque o último evento é em Trestles, a onda mais skate park do mundo. Então, vamos ver o que isso vai acontecer. Exato. E aí, de fato, a última mesmo pra gente encerrar aqui. É surpreendente passar o corte com 3 brasileiros só, André? Lembrando, é claro, João e Felipe fora, que imagino que eram 2 que a gente normalmente contaria como passando o corte. Mas hoje são... E não só digo 3 passando corte, né? Ítalo, Gabriel e Iago, mas o primeiro deles sendo 16º, né? O Iago passando na rabeta ali. Como que você viu? Como que você viu essa primeira perna do tour? Então, o Hawaii é sempre complicado, né, cara? Você vê que até o Seth Moniz mesmo tem dificuldade. Um cara que é muito bom lá. Então o Hawaii não é fácil. É um lugar difícil para você conseguir grandes resultados. Mas você vê que o Gabriel, que tem um histórico muito bom em pipe, também não conseguiu ir bem nessa temporada. Né? No ano passado também não foi muito bem. Acontece.
Mas com certeza, pelo menos esses 3 nomes que você acabou de citar, Gabriel, Iago e Ítalo, eles deveriam estar ali terceiro, quinto e sétimo, eu diria assim, entendeu? Pela qualidade do surf dos 3. O restante, cara, eu acho que é mais ou menos isso aí mesmo. Eu cheguei a falar no começo da temporada, me perguntaram sobre os demais atletas. Tipo assim, o Miguel, vai falar, pô, o Miguel vai ser top 10. Eu falei, peraí, o Miguel teve uma lesão. E se você pegar o histórico do Miguel de 10 anos de circuito mundial, ele sempre foi um cara super inconsistente. Ele conseguiu uma consistência 2 anos atrás, quando venceu o último evento antes do Final Five, que foi no Tahiti, e terminou com a 6ª colocação, sua melhor colocação da história. E aí eu perguntava, se for o Miguel do último ano, quando ele venceu o Tahiti, esse Miguel passa o corte batido. Agora, se for o Miguel que teve uma inconsistência, vai ser difícil. O Samuel, eu acho ele muito bom, mas ainda também tem um pouco de inconsistência nos resultados. Apesar de ser um surfista incrível, é um cara que eu acho que ainda vai galgar melhores posições dentro do circuito mundial, vai vencer evento, não vai demorar muito. Lógico que ele acabou caindo para o CS, mas eu acredito que é uma questão de tempo dele voltar. Caio Ibelli me surpreendeu, porque o Caio sempre tem uma pegada muito grande no Havaí. Ele é muito bom em pipeline, ele é muito bom em sunset. Aquela temporada que ele saiu com 2 semis foi ano passado? Isso. Sempre, duas sempre, semis, né? sempre foi bem. Mas, como eu falei, não teve a felicidade. Tava surfando muito bem em pipeline, tava surfando muito bem em sunset, nos free surfers, e as coisas não aconteceram na bateria. Cara, o David Silva, ele tá no corte, ele acabou não passando o corte porque ele não fez o mesmo tipo de surf que ele fez na bateria contra o John John, agora nesse campeonato. Pra mim, ele foi super bem. Ele foi mal julgado nessa bateria contra o John John, tá? Pra mim, eu acredito que ele teria passado essa bateria. Ele foi muito mal julgado. Valorizaram muito as marolas do John John e não valorizaram as manobras gigantescas em ondas maiores. Aqui o que eu vejo, tava acompanhando algumas baterias no inglês aqui. Os caras falam, mas a onda do cara foi muito maior. Mas na bateria com o DVD, eles não falaram sobre isso. Então, assim, são 2 pesos e 2 medidas. Quando o John John pega a marola, ninguém fala nada. Agora, quando o adversário dele pega uma onda grande e destrói, o tamanho da onda não vai ser relevante. Agora, numa outra bateria, quando o cara pega uma onda grande, o outro pega uma marola, fala, não, mas a onda foi muito maior. Então, são 2 pesos e 2 medidas, e eu não concordo. Eu acredito que o DVD vencia aquela bateria. Só que o DVD não teve o nível de performance nos outros campeonatos que ele teve agora em Margaret. Com esse tipo de surf, provavelmente ele passaria o corte, mas ele não conseguiu surfar no seu melhor, ele não conseguiu ter o seu maior rendimento durante as suas baterias. Irado. André, cara, 1h30 quase que cravado. Eu normalmente até planejo fazer um pouco menos, mas quando o papo é bom, flui que a gente nem vê, eu teria aqui mais uma tarde inteira para falar com você. Cara, de fato, para quem chegou até aqui, só pedir para se inscrever aí, curtir o canal, compartilhar, vai lá no Instagram, curte, compartilha nossas coisas. E pro André, cara, só te agradecer de novo. Brigadão por bater esse papo aqui, essa 1h30, cara, foi demais, assim, é bom que eu falo que é bom aprender com quem respira isso, é basicamente uma aula para quem tá ouvindo, assistindo, cara, de novo, só te agradecer e portas sempre abertas aí. Obrigado, Guilherme, eu que agradeço, cara. Cara, eu não sei tudo, até porque a partir do momento que a pessoa acha que ela já compreende tudo, sabe de tudo, ela para de evoluir, correto? Então eu continuo aprendendo, continuo deixando minhas orelhas abertas, minha visão também aberta, para que eu possa aprender e evoluir ao longo dos anos. Como eu falei, se você acha que você sabe tudo, você vai estagnar. E o tempo continua passando. Então isso serve de lição para todo mundo, para todas as profissões. A gente nunca sabe tudo. Por mais que a gente conheça muito sobre um assunto, sempre dá para evoluir, sempre dá para melhorar. E é baseado nisso que eu continuo fazendo as minhas coisas todo dia, todos os dias. E como eu falo, essas são opiniões do André Giranelli. Se eu estou certo ou estou errado, não sei. Talvez pessoas vão estar escutando e vão discordar, e tá tudo bem, cara. Tá tudo bem, tá tudo certo. O certo ou errado é uma questão de você olhar uma parte da vida de uma maneira, ou de você ver de uma outra maneira, entendeu? E sempre tem o caminho do meio, entendeu? Eu não sou o dono da verdade,
Tem muita coisa que está acontecendo, a gente tem que falar, mas isso não quer dizer que eu sei tudo, isso não quer dizer que tudo que eu falei aqui é 100% correto. Como eu falei, estou querendo evoluir, estou querendo ser melhor, eu não quero ser melhor do que ninguém, eu só quero ser melhor do que eu fui ontem. Esse é o meu maior objetivo em todos os aspectos da minha vida nesse momento, é isso. Não quero ser melhor do que ninguém, só quero ser melhor do que eu fui ontem. Se eu conseguir fazer isso, eu acho que eu estou num bom caminho. Um grande abraço a todos E, e muito obrigado pela oportunidade. imagina aí, naquela luta todo mundo tá remando pro mesmo lado, né? A gente só quer um esporte melhor para todos os lados. É isso. É isso, galera. Valeu, André. Semana que vem a gente volta com mais um convidado aí. Um abraço, valeu.